Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Estamos aqui, alegres, felizes, de estar cultuando, adorando ao Senhor junto dos irmãos. Adorar o Senhor é sempre um privilégio a nós, a liberdade que nós temos de expressar o nosso amor pelo Senhor, a nossa adoração, a liberdade que nós temos para pregar o Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, num texto muito conhecido, muito trabalhado durante esse ano. A gente tem falado da dependência do Senhor, e nos cultos de quarta-feira agora, Deus operando na nossa dependência, e está muito ligado, é claro, ao tema do ano. E eu quero ler o texto de João, capítulo 15, que fala da videira verdadeira. E enquanto você acha aí, eu quero orar nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós, nesse momento, estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Nós necessitamos e precisamos tanto, Pai, da Tua palavra, de ouvir o Senhor, de sermos tocados, ministrados pela Tua palavra, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor esteja também conduzindo esse momento, trazendo sobre a nossa vida a direção, o governo do Espírito Santo. Que em tudo o seu nome seja glorificado e a nossa vida abençoada e edificada, Pai, pelo poder que há na Tua palavra. Que o Senhor opere em nós, que o Senhor opere na nossa dependência, pois nós dependemos do Senhor e da Tua palavra para sermos transformados a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Amém? João, capítulo 15. Quero ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 1, vamos até o 6, até o 5. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Irmãos, então, dentro desse tema que nós temos trabalhado, eu quero, através dessa palavra, trazer para nós essa compreensão, que essa palavra venha ampliar na nossa vida a compreensão de que sem o Senhor Jesus Cristo, nada nós podemos fazer. Nós precisamos dele, nós dependemos dele. Deus opera na nossa vida quando somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Deus opera na nossa dependência através de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Então, Jesus aqui, trazendo instruções aos seus discípulos, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. A gente não sabe exatamente onde Jesus estava nesse momento. Jesus tinha uma sabedoria extraordinária, se utilizava dos elementos, comuns para trazer verdades espirituais e sobrenaturais. Nós não sabemos se ele estava passando perto de uma videira, nós não sabemos se ele estava aqui ministrando a ceia, momento do vinho, mas o fato é que Jesus aqui ele se apresenta: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E nós sabemos que Jesus ele se apresenta aqui como a videira verdadeira, porque algumas videiras não são verdadeiras, porque uma videira falhou. A gente sabe que pela palavra de Deus, Israel também é chamado de uma videira, mas que produziu frutos ressequidos, uma videira que produziu uvas bravas,
uma videira que não cumpriu o seu propósito. Quando nós olhamos para todo o contexto da palavra de Deus, a gente vem desde a criação no Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele criou o homem, Adão, e tinha um propósito, um projeto, e Deus, ele nunca falha no seu propósito, mas o homem falha, e Adão falhou. Nós vemos que Deus depois separa para ele um povo, não um homem, mas um povo, Israel, e Israel também falhou no propósito. Israel também falhou no propósito de Deus de ser uma videira frutífera, que viesse a abençoar todos os povos, todas as outras nações, mas Israel, por causa da desobediência, por causa da idolatria, ele também falhou no propósito. Mas nós também sabemos pela palavra de Deus, e já no Antigo Testamento, que os profetas já diziam que viria um renovo, que viria alguém que nasceria de uma virgem, e que esse não falharia no propósito. Então Jesus, quando ele se apresenta aqui dizendo, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, olha, a outra videira, ela falhou, mas eu sou a videira verdadeira que não vai falhar, vai cumprir o propósito até o fim. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira que não falha, eu não sou uma videira falsificada, eu não sou uma videira enganosa, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Então, irmãos, nós podemos confiar nessa videira, porque essa videira aqui não falha. Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Se nós sabemos que Jesus, a videira verdadeira, não falha, ele é perfeito, ele não errou, e que o Pai, o lavrador, o nosso Deus, também é perfeito e não falha, se alguma coisa estiver dando errado, o problema está no ramo, não está na videira, não está no lavrador. Então nós precisamos pensar acerca da nossa vida. Poxa, eu não estou vivendo o propósito de Deus, as coisas não estão funcionando na minha vida, eu não estou fluindo, eu não estou crescendo espiritualmente. A gente sabe que para crescer espiritualmente a gente diminui, né? A gente diminui para o Senhor crescer na nossa vida. Mas eu não estou crescendo espiritualmente, eu não estou fluindo na obra de Deus, tem alguma coisa errada. Mas não é com a videira, não é com o lavrador, é com a nossa vida, é com o ramo. Nós é que falhamos, o Senhor não falha, o Senhor não erra. E nós precisamos a todo tempo avaliar a nossa vida diante do Senhor, para saber sim se há alguma coisa de errado na nossa vida, se a gente precisa de uma poda, se a gente precisa de uma correção, se a gente precisa de uma limpeza, de uma purificação, porque o chamado de Deus para a nossa vida é para a gente produzir muito fruto. A palavra de Deus nos orienta aqui nesse texto, que o Senhor nos chamou para a gente produzir muito fruto. Então o Senhor diz, olha, toda a vara em mim que não dá fruto, o lavrador, ele tira, ele corta, mas aquela que dá fruto, ele limpa, ou ele poda. Então a gente vê por essa palavra que existem duas opções para nós, no que diz respeito a esse contexto, a frutificarmos na obra de Deus, a estarmos no Senhor Jesus Cristo. Existem duas coisas só que pode acontecer com a gente. Ou a gente ser cortado, ou a gente ser podado. Às vezes a gente tem uma resistência com relação a isso. E Deus podar a minha vida, isso é meio complicado. Mas eu quero dizer para você que é melhor ser podado que ser cortado. É melhor ser limpo do que ser tirado. Então é bom quando o Senhor nos poda. É bom quando o Senhor nos limpa. Porque esse é um processo de Deus na nossa vida para a gente produzir mais fruto. Então a gente não pode dizer, Senhor, não poda na minha vida, não. Nós temos que dizer, Senhor, o Senhor pode podar a minha vida. Porque o Senhor é o lavrador perfeito. E eu estou na videira perfeita, que não erra e que não falha. Então o Senhor pode fazer o que quiser na minha vida, porque tudo que o Senhor faz na minha vida é bênção do Senhor para mim. É para que eu produza mais fruto, é para que eu viva o propósito pelo qual eu fui criado. Então, irmãos, existe aqui contexto, algumas guerras em relação aos estudiosos
sobre o que é essa vara que em mim não dá fruto. Quem são esses? E não é o foco da nossa mensagem, porque esse que não dá fruto pode ser um cristão, ele está em Cristo, mas ele não está frutificando. Ou pode ser alguém que é um falso cristão, alguém que diz estar, mas não está. Não é um cristão sincero. O lavrador que sabe, conhece os corações, ele sabe perfeitamente quem é e quem não é. O Senhor nosso Deus, ele sabe exatamente quem ele pode cortar e quem ele pode podar. Nós temos essa dificuldade, tanto que o Senhor nos orienta. O joio e o trigo você deixa crescer junto, não separa, não arranca não, porque se você quiser arrancar o joio, às vezes você vai arrancar o trigo junto. Mas eu não, no dia que eu fizer a colheita, deixa comigo, porque eu sei separar certinho quem é e quem não é. Amém, irmãos? Então, nós não sabemos exatamente, é um cristão ou é alguém que não é cristão, porque a palavra de Deus diz que esse vai ser cortado e depois ele vai ser apanhado e lançado no fogo. Esse lançado no fogo pode ser no fogo do inferno, ou pode ser aquele que às vezes é um cristão, mas não frutificou e que vai subir como quem foi queimado pelo fogo, mas não vai receber recompensa. Mas independente disso, não é o foco da nossa mensagem, porque eu quero falar sobre aquele que está em Cristo, que está ligado na videira e que está produzindo fruto. Eu quero falar sobre as nossas vidas, irmãos, porque nós estamos diante de um texto que traz para nós uma grande responsabilidade. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que Adão, ele falhou, que Adão pecou, que Israel falhou, que Israel pecou, mas nós estamos inseridos numa videira que não falhou, que não errou, que não pecou e que liberou sobre a nossa vida recursos espirituais para nós produzirmos muito fruto. Então nós não podemos ser como Adão. Mas Adão é o meu representante, seu representante até Cristo, porque depois de Cristo, o último Adão, ele é que é o nosso representante diante de Deus. Adão é o nosso representante na carne, mas nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então quem nos representa diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos a responsabilidade de produzir fruto, porque nós temos todos os recursos que nós precisamos para frutificar muito. A igreja é chamada para frutificar muito. Então eu quero aqui pregar essa mensagem para aqueles que estão em Cristo Jesus e que desejam produzir muitos frutos. Amém? E é você que está aqui, sou eu que estou aqui também, que preciso do Senhor Jesus Cristo, dependo dele, para que o lavrador opere na minha vida, através do Senhor Jesus Cristo, para que eu venha produzir muito fruto. Amém? Então a palavra de Deus diz, olha, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira, corta. E limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E no versículo 3, o Senhor Jesus Cristo diz, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus está dizendo, olha, como que Deus limpa? É pela palavra. Deus limpa através da palavra. Nós somos santificados, purificados através da palavra de Deus. Efésios 5, 26. Nós somos lavados pela lavagem da água da palavra de Deus. A palavra de Deus nos purifica, nos transforma. A palavra de Deus que nos limpa. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus é apta para corrigir, ensinar, redarguir, preparar a nossa vida, para que sejamos um obreiro. A palavra de Deus diz, quando Paulo escreve a Timóteo, para ele ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Porque se a gente quer dar fruto, a gente precisa desse processo de limpeza, de purificação pela palavra de Deus. A gente precisa ser ministrado pelo Senhor através da sua palavra, para que a gente seja transformado a cada dia e cada dia produza mais frutos. Então,
o Senhor Jesus mostra que esse processo de limpeza é através da palavra de Deus. E ele diz aqui ainda nesse capítulo que a prova do nosso amor pelo Senhor é se a gente permanece no Senhor Jesus Cristo. E se as palavras do Senhor permanecem em nós. Amém? E quando isso acontece, diz que a gente pode pedir o que quiser, que isso nos será feito. Já imaginou? Tamanha a comunhão, a intimidade. A gente está alinhado com o Senhor, a gente tem a mente de Cristo. A gente só orar e pedir segundo a vontade de Deus, porque a gente sabe que Ele vai ouvir. E se Ele vai ouvir, Ele vai nos atender. Então, irmãos, nós precisamos viver esse nível de relacionamento, estar ligado ao Senhor Jesus Cristo a ponto de viver essa comunhão. Porque Ele diz no versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês não estiverem em mim, vocês não podem produzir frutos. Sou eu que vou nutrir vocês. Sou eu que vou alimentar vocês. Sou eu que vou preparar vocês, para que vocês venham produzir frutos. Então Jesus é a fonte do nosso alimento espiritual. Jesus é a fonte dos recursos espirituais que nós precisamos para a gente vencer as guerras, as batalhas e produzir muito fruto. Agora Jesus diz aqui, olha, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas a palavra de Deus diz, algumas versões, esse estai em mim, é permanecei em mim. É um imperativo. Permaneçam em mim. Então a gente só produz fruto, a gente só é nutrido pelo Senhor. O Senhor só nos capacita a produzir muito fruto se a gente permanece. Então eu já quero dizer para mim e para você, é necessário permanecer. E aqui o Senhor Jesus, Ele não estabelece condição. Se as coisas estiverem bem, permaneça em mim. Mas se não estiver muito bom, você não precisa permanecer. Ou se as coisas estiverem boas, não precisa permanecer, mas se estiver ruim, você permanece. Não, em qualquer situação, em qualquer circunstância, permanece na videira, porque essa videira aqui, ela não falha. Essa videira aqui, ela permanece o ano inteiro, todos os dias, nutrindo os ramos. Em Abacuque disse ainda que a videira minta ou não produza, eu vou me alegrar no Senhor. Mas esse caso não cabe aqui. Essa videira aqui não falha. Ela não mente, ela não deixa de produzir. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós, temos que permanecer nele. Às vezes a pessoa se pergunta assim, por que eu não frutifico na obra de Deus? A resposta está aqui, porque não permanece. Às vezes quando a coisa está ruim, busca o Senhor Jesus. Quando fica bom, esquece dele. Tem gente que é o contrário, quando está tudo bom, ela busca, mas aí quando a coisa aperta e não funciona do jeito dela, ela abandona. Isso não é permanecer. Não vai frutificar, não vai produzir nunca. Mas nós temos que permanecer. Porque essa videira aqui, se chover, ela está nutrindo a gente. Se não chover, ela continua nutrindo a gente. Ela continua nutrindo o ramo. Se ventar muito, se não ventar, não importa. Ela é a videira verdadeira. Então a gente tem que permanecer nele. Se o negócio está bom ou se o negócio está ruim. Se deu certo para a gente ou se não deu. Porque estando nele, ainda que os nossos olhos não deu certo para mim, mas está dando certo para ele, está bom. Porque no final a coisa vai ser boa. Porque ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. É ele que tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Mas a gente tem que permanecer, irmãos. Nós temos que permanecer independente das circunstâncias. Nós temos que permanecer nele. Então permaneçam nele. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, os ramos. E quem está em mim, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto.
É só para aquele que permanece. É só para aquele que permanece. Aí o Senhor Jesus diz: este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Mas Jesus está falando de frutificar espiritualmente. Então, no que diz respeito à vida espiritual, esse nada aqui para a gente é tudo. Ou seja, tudo que eu quiser fazer sem Jesus não dá certo. Então Jesus está falando, sem mim nada podereis fazer. Mas tem muita gente que vive sem Jesus, faz as coisas, mas não frutifica. Tem gente que ganha dinheiro sem Jesus. Tem gente que tem até uma vida agradável aqui, sem Jesus, mas no final vai dar errado. Então, nós não estamos falando disso, desse contexto, nós estamos falando de vida espiritual, porque sem Jesus nem vida espiritual a gente tem, porque a gente estava morto espiritualmente. Jesus é que gerou em nós vida, Jesus é que avivou, vivificou o nosso espírito, para termos comunhão com Deus, para termos relacionamento com Ele, para termos vida espiritual, para produzirmos frutos espirituais. Então, no que diz respeito a isso, ele diz, sem mim nada vocês podem fazer. No que diz respeito às bênçãos espirituais, no que diz respeito à eternidade, no que diz respeito a experimentar o favor de Deus, a bênção de Deus, sem Jesus nada nós podemos fazer. Não existe salvação sem Jesus. Ele é o Deus da nossa salvação. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sem Jesus a gente não tem relacionamento com Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, se não me engano, que Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele. Deus estava operando através do Senhor Jesus Cristo, nos reconciliando com Ele. Em Cristo Jesus o caminho se abriu, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo o véu se rasgou, e nós podemos chegar na presença do Pai. Nós, homens limitados, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Jesus fez por nós, nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos chamá-lo de Pai, nós podemos chegar ao Santo dos Santos. Aleluia, a graça se abriu. Sem Jesus ninguém pode ser filho de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Ele nos deu, nós que cremos no Seu nome, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! Então por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tem libertação. Conhecereis a verdade vos... E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz a palavra de Deus, João 8 ainda, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Não tem libertação, não tem salvação, não tem perdão, não tem transformação de vida, não tem santificação, não tem nada. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sem Jesus não tem, sabe? Porque Jesus falou assim, olha... é melhor subir, porque se eu não subir, Ele não vem. Agora, quando eu chegar lá, eu envio Ele sobre a vida de vocês. Então, sem Jesus, nada pode acontecer na nossa vida no contexto espiritual. Tudo depende de Jesus. Eu quero ter sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sem Ele a gente não tem sabedoria. A gente pode ser o homem mais inteligente do mundo. Pode ser a pessoa que tem mais conhecimento. Ele tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Porque sabedoria a gente só encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, olha, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente. Com relação à religião, nós estamos falando de Paulo, né? Hebreus dos hebreus, fariseu, né? Conhecedor da lei, perseguidor da igreja. Olha como que eu me gloriava disso,
né? Que maravilha! Até conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque depois que eu conheci o Senhor Jesus, diante da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o que era lucro para mim é perda. O que tinha valor para mim é esterco, não vale nada diante da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, sabedoria só com Jesus. A pessoa pode ser culta, inteligente, mas a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria do homem, a inteligência do homem. Ele tem a capacidade de pegar as coisas que não são e transformar nas que são. As coisas mais desprezíveis desse mundo, sabe? Aquela pessoa que ninguém dá nada por ela. Aquela pessoa que ninguém espera nada dela. Como foi ministrado no louvor, aquela pessoa que não tem jeito na vida dela, não tem jeito para ninguém. Medicina não resolve, psicólogo não resolve, filosofia não resolve, nada, ninguém dá jeito naquela pessoa. Pessoa que às vezes mora na sua rua, pessoa que às vezes você vê e fala assim, mas não tem como, aquela pessoa ali não tem jeito para ela, não tem jeito para o homem, mas para a videira verdadeira tem jeito. Para o Senhor Jesus Cristo tem jeito. Aleluia. Glória a Deus, porque sem mim, ele disse, nada podereis fazer. Mas às vezes a gente quer fazer a obra de Deus com os nossos recursos. Não vai dar certo, não vai funcionar. E às vezes a gente se frustra porque nós confiamos na força do nosso braço. Aí a gente fala assim, não, hoje eu vou para o culto lá, mas eu vou arrebentar. Hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Hoje eu vou fazer e hoje eu vou acontecer no culto, lá na quarta-feira, lá na sede, na quinta igreja. Irmãos, vai fazer nada. Porque se Jesus não operar na nossa vida, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, às vezes a gente fica carregando um peso que não é nosso. Porque ter alívio, ter paz, é só com Jesus. Ter refrigério é só com Jesus, porque sem mim, nada podereis fazer. Aí ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Em quem? Em Jesus. Você diz, mas meu dia de descanso é domingo, eu não vou nem na igreja. Irmão, você não vai descansar num dia, você tem que descansar numa pessoa. O Senhor Jesus Cristo é o nosso descanso. Então, às vezes, por a gente querer trabalhar com a força do nosso braço, com a nossa capacidade, a gente vai carregando um peso. Aí a coisa não acontece, a gente volta para casa triste, frustrado, porque o negócio não aconteceu. Irmãos, não. A gente tem que fazer o que Jesus manda a gente fazer. A gente tem que, Jesus manda pregar, então vamos pregar. Mas agora quem vai convencer? Ele enviou o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence. Então a gente tem que entender o que a gente tem que fazer, mas agora a operação, a salvação, a libertação, isso vem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, é Ele que faz. Então a gente precisa confiar menos na gente, confiar mais nele. Amém? Porque Ele disse para a gente, sem mim, nada podereis fazer. Mas agora com Jesus, a gente pode fazer muita coisa. Então você tem um sonho, quer abrir um negócio? Abre com Jesus. Você não quer fazer uma faculdade? Então faz com Jesus. Não, eu quero um casamento, estou buscando um casamento. Então busca o casamento com Jesus. Tudo que você for fazer na sua vida, você chama Jesus. Jesus, vem cá. Agora, se Jesus falar ou mostrar para você de alguma maneira, não estou nesse negócio não, então você sai também, porque sem ele você não pode fazer nada. Então convida Jesus para tudo na sua vida. Jesus é tudo que você precisa. Ele mesmo disse, olha, eu sou o pão vivo, então quer ser alimentado? Jesus Cristo. Eu sou a fonte de água viva, quer matar a sua sede? É o Senhor Jesus Cristo. Quer entrar num lugar bom de descanso, que tem alimento para você? Ele diz, eu sou a porta. Você quer ser provido, guardado, ter alimento? Ele diz, eu sou o bom pastor. Você quer chegar a Deus? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira, eu não falho, eu não erro. Então você quer frutificar? Então se achegue ao Senhor Jesus Cristo e permaneça nele, porque o fruto vai vir. Aleluia! O fruto vem. Automaticamente o fruto começa a aparecer. Você não precisa nem ficar preocupado. Meu Deus do céu, quanto fruto que eu estou produzindo? O meu irmão acho que produziu 5. E eu estou com quanto? Meu Deus do céu, tem que passar ele. Não posso ficar atrás. Não se preocupe com isso não. Deus tem um chamado para cada um.
E é só você permanecer nele, porque o fruto vai acontecer, porque você está na videira. E o pai é o lavrador, e o pai não falha, e o filho também não falha. E você estando nele, você vai produzir, e a obra de Deus vai acontecer na sua vida, e você vai produzir muito fruto. Então permaneça com Jesus, esteja em Jesus, não abandone Jesus por nada, deixa Jesus ser tudo na sua vida, faça tudo por Jesus, ame a Jesus de todo o seu coração, ame as pessoas por Jesus, viva para Jesus e por Jesus. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Então se coloca de pé e vamos celebrar, orando a presença do Senhor Jesus no nosso meio, amém? Feche seus olhos. O propósito de Deus para a nossa vida é um propósito lindo, maravilhoso. Ele tem a unção que nós precisamos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós somos somente ramos, ó Pai. E tudo procede do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, ó Pai querido. Mas nós reconhecemos que estamos ligados na videira verdadeira. O Senhor pode nos limpar e nos podar, para que a gente produza muito fruto. Nós não queremos de forma alguma, maneira nenhuma, ser cortado, Pai. O Senhor pode nos corrigir do jeito que o Senhor achar que tem que ser, ó Pai querido, porque nós queremos permanecer ligado, estando bom ou não, estando do nosso jeito ou não, nós queremos estar na videira, nós queremos permanecer na videira, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode nos limpar, o Senhor pode nos podar, para que a gente venha produzir muito fruto, para a glória do Teu nome, para o Teu louvor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém, ou até eu mesmo, Pai, que não estou produzindo o fruto que deveria produzir, que o Senhor toque a nossa vida agora, em nome de Jesus, com nutrientes espirituais. Nos desperta, nos coloca de pé, nos impulsiona, nos levanta, nos capacita, venha nos ungir, venha nos orientar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e venha fazer com que a igreja do Senhor seja uma igreja frutífera, Pai, com que a quinta igreja Assembleia de Deus venha ser uma igreja que produza muitos frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Traga frutos espirituais ao Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Amém.